Quando pensamos em casamento ou em segurança emocional, imaginamos conforto, vínculo, destino compartilhado. Mas por que às vezes o desejo simplesmente some? Esther Perel nos lembra que o casamento hoje precisa ser tudo numa caixa só. Segurança, paixão, aventura, intimidade completa. Mas será que isso é humano? Será que isso cabe em uma só pessoa? Eu sou Karen Renata Zarpelon, psicóloga e psicanalista, criadora da Travessia Emocional. E hoje vamos falar sobre esse paradoxo crucial e como atravessá-lo com verdade, com coragem e liberdade. Vamos lá? Nesse vídeo vamos caminhar aí rapidamente pelos 3 ingredientes da travessia. O sentir, escolher e avançar. Sentir o que está calado em você, escolher quem você quer ser e que vínculo você deseja ter e avançar com lealdade à sua verdade. Com o apoio de mentes que eu admiro e leio muito, que é a Esther Perel, na temática da traição, Lacan e Freud, na psicanálise, Clarice Lispector, Brené Brown e Colette Dowling, eu vou trazer aqui algumas ideias para a gente conversar. E no final faço um convite para você mergulhar ainda mais aí na questão da sua travessia. Bem, parece cruel, mas pense comigo. Você já sentiu que quanto mais o outro te conhece, menos ele te deseja? O quanto mais vocês executam uma rotina juntos, mais você às vezes quer estar só. Isso aparece no consultório como um casal que detalhou como a vida de pais, contas, boletos, rotina, matou a libido. Precisou se inserir o ato na agenda, o que apagou o prazer. Um outro casal que buscava reafirmar um sentido de aventura, curiosidade, risco, dentro de uma estrutura segura e busca outros meios. Vai surgindo uma dualidade central em estabilidade versus paixão erótica. E o casamento assume papéis primários de segurança, rotina, companheirismo, mas muitas vezes em detrimento da sexualidade intensa. Perel nos lembra que a tensão que existe aí entre as duas coisas, enquanto a intimidade aprofunda, a conexão também pode ser o que sufoca. Lacan nos dizia que somos sujeitos divididos. Nunca estamos totalmente inteiros. Há sempre algo que nos escapa, que deseja, que some. E tem que haver. É justamente esse mistério que sustenta o desejo. Colette Dowling falava da tendência feminina à renúncia emocional. E Clarice nos alerta que a gente não nasceu para caber. Então, quando você abandona a sua individualidade para garantir um vínculo, o desejo escapa. É como um prédio que você constrói só com a aparência da segurança, mas na verdade sustenta isso de uma forma que não existe. E aí o primeiro andar desaba. Você já sentiu que a segurança tomou o lugar da presença viva? O desejo muitas vezes pulsa diante da diferença, da alteridade, aquilo que nós não conhecemos em nós mesmos e no outro. Quando ambos conhecem tudo sobre o parceiro, prevê tudo, a novidade desaparece, surge ali uma armadilha de intimidade, porque você sufoca o mistério. Por isso, há de haver identidades próprias. Não é 1 mais 1 vira 1. É 1 mais 1 vira 3. Você, eu e nós. E você tem que trazer uma sustentação para esses 3. O primeiro passo para isso é uma reconstrução individual e em conjunto. É escutar a sua dor. Sem escuta não há travessia. A dor ela é testemunha, ela é linguagem. Brené Brown fala pra gente da vulnerabilidade, que é aí que está a base da conexão. Então se escute, se exponha. Perel apresenta o paradoxo para manter o desejo vivo do casamento como simultaneamente olhar para si e para além do outro. Te conto um caso real, com todo o sigilo, claro. Uma mulher que dizia que tinha perdido a libido, mas que seu corpo percebe silêncios, cansaço e até aparece na pele.
Não era falta de desejo, era excesso de autonegação. Então eu vou te dar um exercício agora. Pegue um papel e escreve. O que eu mais sinto quando penso no meu relacionamento? Estabilidade ou desaparecimento de mim? O que eu mais sinto quando eu olho para o meu relacionamento? Amor ou silêncio? Você precisa se escutar. O que você mais sente quando você olha para um relacionamento? Escolhe uma palavra que não te dei. Freud nos ensina que não podemos recalcar o que nos habita. O desejo ele não desaparece, ele se esconde, ele se desloca. A psicanálise não trata o outro, ela trata o seu terreno interno a partir do outro e as reflexões que você faz e idealiza do outro. Aquelas escolhas que você fez para caber, para ser escolhida, para seguir o roteiro esperado por você, mas que te tiram de você. A gente tem que olhar para isso. Cultivar a nossa individualidade, manter hobbies, amizades, projetos que resgatem o seu eu e alimentem a energia da novidade. É uma redescoberta mútua, encarar o outro como alguém diferente, misterioso, com potencial de surpreender, mesmo depois de anos. Cultura do desejo consciente, planejar tempo a dois, de forma que inclua espaço para flerte, para criatividade, para convívio, mas também cumplicidade a partir da novidade. Ter novas ideias juntos. Lista aí 3 escolhas que você fez por alguém e que te afastaram da sua essência. Agora escreve o que você não fará mais hoje. Marca aqui quem também precisa deste exercício ou que precisa se comprometer a esse exercício com você. Clarice nos entrega um oráculo, dizendo que viver é a arte de atravessar, mesmo quando tudo quer que estacione. Então, te convido para se movimentar diante disso, porque a gente vive numa época que valoriza tanto o amor romântico enquanto uma idealização, que se a gente não tomar cuidado, a gente está sempre se comparando e olhando para uma coisa que nem existe, nem é possível existir. E que será cansativo demais sustentar. Você não pode querer sustentar a história que você viu. Ou o nós que está totalmente desligado e conectado. Porque se não há respostas de você para você mesmo, não vai ter respostas entre vocês. A traição, ela inicia na autotraição, na dúvida dos próprios desejos. Ela aparece como resposta para uma insegurança. E a travessia ela não é linear, ela é uma dança entre o passado e o que você deseja ser. A fidelidade interna é uma decisão diária de voltar para si. E isso exige treino, repetição simbólica, presença viva. Visualize agora. Qual é a mulher que você quer ser daqui a 1 ano? E qual a menor ação de hoje que te aproximaria dessa mulher? Você por conta própria. Depois você pode até pensar em o que você imagina para o casal. Mas percebe que isso é uma construção a partir de você? Se você escolheu avançar, deixa aqui. Hoje eu volto para mim. Se comprometa a voltar para você. Não é voltar ao que você era antes dessa relação. Não é voltar a ser quem você teria sido se fosse numa outra situação. É voltar para si, é olhar para si. Não é volta em termos de retorno, mas de virar para você mesma, se olhar, se perceber, olhar no espelho, se encarar, aonde você está e quem você quer ser, para além desse outro. Porque essa pessoa precisa existir para que haja esse mistério e essa troca. Porque senão a traição ela vai aparecer como resposta. E aí você vai se autotrair. O outro que trai não é porque você falhou em algo. Não é porque você não foi romântica o suficiente, porque você não fez o suficiente, porque você não merece ser prioridade ou o carinho. Não é por falta de você buscar uma perfeição. O outro trai
por uma insegurança de si mesmo e uma autotraição que ele cria para ele. Mas nisso, a única coisa que você pode fazer é garantir que você não se traia. Porque não existe atos, comportamentos prescritivos que vão garantir que você não seja traída nessa ou numa próxima relação. Mas a prática de não se autotrair pode trazer para você a leveza de lidar com isso. Porque a maior ferida de uma traição é perceber que você também se traiu, se calou e se abandonou no processo. Bom, aqui a gente já fez alguns exercícios. Espero que você tenha feito eles, escrito um pouco sobre isso, visualizado tudo isso e que você possa aí agora refletir, olhar para si, sentir, escolher e avançar. E se você desejar o meu apoio nessa travessia, me procure nas redes, fale comigo aqui para que a gente possa se ver na próxima e fazer essa travessia em conjunto, transformando aquilo que é dor em coragem e liberdade. E lembre-se, é o sentir que te leva a novos sentidos. Até a próxima!